Fala, galera do Vascão. O Vasco largou na frente, fez um gol com o Felipe Coutinho. Achamos que estava tudo resolvido, mas em dois lances, em curto espaço de tempo, né? O Vasco deu aquela relaxada e acabou sofrendo o empate e a virada. Pelo jogo de ontem, dá para se acreditar sim que o Vasco possa se classificar e avançar à final da Copa do Brasil. E pelo jogo do Flamengo também. Acho que vai dar Flamengo e Vasco nessa final aí, hein? O Flamengo poderia ter matado o jogo ontem, né? Eu assisti os dois jogos, deu tempo de assistir. O Vasco conseguiu segurar bem o Atlético e o Corinthians contou com a sorte e com o Hugo Souza. Por esse motivo, eu acho que vai dar Flamengo e Vasco na final. Vamos ver. Ó, o Vasco saiu na frente, viu? Mas acabou levando a virada do Atlético Mineiro. Esse jogo Copa do Brasil, jogo lá na MRV, que é a arena do Atlético Mineiro. Ou seja, jogo de fora de casa pro Vascão. Rodou. A partida começou agitada e a primeira chance foi do Galo com Hulk. Mas a resposta do gigante da colina veio rápida e precisa. Verratti puxa o contra-ataque e deixa na medida para Emerson, que encontra Felipe Coutinho, que abre o placar na arena MRV. Mas o Atlético também é forte em casa, e o ex-vascaíno Paulinho faz ótima jogada e chega muito perto do gol. De novo, a equipe do Galo insiste e Léo Jardim faz duas boas defesas na sequência. Até que essa aqui, o goleirão do Vasco não conseguiu salvar. Jogada trabalhada, começando com Hulk, e é Arana que acerta o ângulo sem nenhuma chance para Léo Jardim. Tudo igual na arena. Mas o Galo queria mais e a virada saiu de um velho conhecido do Vasco. Cruzamento de Arana e Paulinho manda de cabeça, 2-1 Atlético. O jogo continua movimentado e com mais chances do Galo. O Vasco ainda buscava e Sforza manda por cima. Os donos da casa levavam perigo. O Vasco ainda buscou o gol com camisa 10 Payet, mas não deu certo. Final do primeiro duelo da grande decisão, com vitória para o Galo. Vamos com ele, Lucas Pedrosa, direto de Minas Gerais. O homem ainda não conseguiu... Ah, não, tirou. Não. Nem eu vou aprovar isso. Não. Uma palavra hoje? Não. Gente, claro que não. Jogo de ida e volta. O Vasco jogou fora de casa. Não foi um Vasco medroso, foi um Vasco corajoso, mas tem um... Eu sempre falo... Mas é um Vasco que tem Léo Pelé, entendeu? Mas tem um adversário, meu Deus. É o Atlético Mineiro. Gente, o Atlético, quando tá afim, eles botam assim... Parece que eles falam assim, ó... Galera, bora jogar um pouquinho aqui, uns 10 minutos? Ah, vambora, galera! Aí eles vêm... Aí você fala, meu Deus, de onde que tá vindo isso? Esse volume, essa intensidade. Aí do nada eles param, desaceleram. Lucas Pedrosa, eu quero que você faça a sua análise desse jogo aí do Vasco da Gama. Uma derrota, mas tem o jogo de volta em São Januário, Pedrosa. É isso, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde ao Venê, a todo mundo de casa que está acompanhando aqui o SBT Esporte Rio. Eu entendo que o Vasco da Gama está vivo nesse confronto. Obviamente você fica com um gosto ali complicado porque o Vasco abriu o placar. Inclusive uma partida primorosa do craque Felipe Coutinho. Mais uma vez mostrando que ele é um jogador muito acima da média. Qualquer atleta ali, ou a maioria dos atletas, teriam chutado naquele primeiro lance. Ele consegue deixar o zagueiro do Atlético Mineiro no chão e bate cruzado para fazer 1-0. Emerson Rodrigues e também o Verratti participaram da jogada. O Vasco foi bem. O Vasco foi corajoso dentro da Arena MRV e tinha esse 1-0. Só que, infelizmente, mais uma vez, numa insistência que é muito óbvia, que vem sendo falando durante a temporada inteira, que se chama Léo Pelé, acaba prejudicando o Vasco da Gama. Nós aqui do SBT Esporte Rio sabemos que a gente respeita muito o atleta, a gente nunca vai falar sobre a pessoa Léo Pelé. Mas, tecnicamente, dentro de campo, o campo e bola do Léo Pelé é um campo e bola muito preocupante. E eu já entendo que já não é mais culpa do Léo Pelé, é culpa de quem coloca o Léo Pelé. E não há mais a desculpa também de que o Vasco não tem opções. A gente está falando aqui do João Vitor. O João Vitor custou quase 40 milhões de reais para os cofres do Vasco da Gama. Porque o João Vitor é banco de reservas, principalmente dentro de uma semifinal de Copa do Brasil, num momento importante que o Vasco estava vivendo e que, mais uma vez,
o Léo Pelé falha em 2 gols que são decisivos. Ah, mas o João Vitor estava com cartão amarelo. Isso não é justificativa. O Verratti jogou com cartão amarelo pendurado, o Sforza jogou com cartão amarelo pendurado, e é muito mais importante você ter um jogador desse calibre e evitar gols do que ficar pensando de perder ele para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Então, acho que se tem algo a criticar do Rafael Paiva, é justamente essa insistência no Léo Pelé. Porque é uma insistência, repito, óbvia. Todo mundo sabe que o João Vitor é o melhor zagueiro do elenco, que o Maicon também está vivendo um bom momento, que essa deveria ser a dupla de zaga titular do Vasco da Gama. E não foi. O Vasco acabou prejudicado por uma insistência do técnico no segundo tempo. Eu entendo que o jogo foi muito equilibrado. Entre os 25 e 35 minutos, o Atlético Mineiro foi avassalador, teve chance de ampliar o placar, só que depois, mais uma vez, esse Vasco, que é muito difícil de ser batido, quase buscou o empate. Quando você perde o Felipe Coutinho, você também perde um pouco de qualidade, mas o Payet entra bem no jogo. E o Vasco quase empata em uma cabeçada do Verratti ali, outras jogadas também aconteceram. Então, a sensação da galera que saiu da Arena MRV é: dá porque o Vasco em São Januário é muito forte, dá porque o Vasco em São Januário só perdeu uma partida nessa temporada inteira de 2024 e esse grupo acredita. Esse grupo não se entrega fácil. Então, o saldo para mim não é positivo, mas é um saldo de poder acreditar. É um saldo de que em São Januário o Vasco pode passar dentro de campo. Não só pensando em pênalti, em fazer 1-0, mas sim jogar bola. Conseguir usar a pressão do São Januário para poder ferir esse time do Atlético Mineiro, que é muito qualificado do meio para frente, mas do meio para trás tem deficiências. O Vasco pode aproveitar essas deficiências para poder passar para a final da Copa do Brasil. A gente está destacando aqui o ano inteiro em como essa reconstrução do Vasco está sendo feita na base do amor. O Vasco está hoje na Série A pelo amor de sua torcida. Foi a torcida do Vasco que trouxe de volta, que arrancou o Vasco lá da Série B e falou: vem, eu não quero, vem que eu vou levar você. E levou. E assim, em todas as situações é esse amor do torcedor que sustenta o Vasco. E o que a gente consegue ver hoje, ô Vene Casagrande, é um Vasco que, além do amor de sua torcida, que nunca se apagou, e que nunca acabou e que nunca sumiu, é um presidente muito vascaíno, é um ídolo extremamente vascaíno, que é o Coutinho, que é o homem da decisão, e outros caras que, aliás, um deles eu quero que você fale daqui a pouco sobre ele, que é o Alex Teixeira, que também entra nessa partida. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Mas antes, Pedrosa, a gente vai escutar o que o Rafael Paiva falou durante a coletiva sobre isso que você estava falando aí, sobre o resultado do jogo e a força do time para a decisão em São Januário. Cadê? A gente não veio para se defender aqui, a gente sabe da força do Atlético, mas a gente também sabe que é muito difícil. Mas nós saímos com o sentimento de que o jogo está vivo. Em São Januário nós somos muito fortes. Nessa competição na Copa do Brasil, a gente foi muito forte em todos os jogos e a gente sai com a sensação que a gente vai fazer de tudo para passar. Esse é o pensamento do treinador e o que a gente sente, Pedrosa, que é também dos atletas. Porque às vezes a gente vê o treinador falar um negócio na coletiva e olha em campo, é outra parada. E o que a gente já entendeu é que para esse grupo do Vasco vai ser muito na intuição, na base do amor, como a gente tem tanto falado aqui, e também na força do Vasco dentro de sua casa. Eu tenho a sensação de que hoje o grupo pensa como o Rafael Paiva, não tem nada, absolutamente nada perdido. Pedrosa, eu não vi um vascaíno triste hoje, sabia? Mesmo perdendo, porque tem essa esperança de resolver em São Januário, Pedrosa. E aí, se você for parar para pensar, Fernanda, no histórico do Vasco na Copa do Brasil, são 3 classificações no pênalti, né? E classificações, inclusive, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, que ninguém mais acreditava. Então, não tem como a gente ver a postura do Vasco da Gama que teve na Arena MRV, e esse era o meu medo naquele momento ali, inclusive, como que o Vasco vai se portar na Arena MRV? Será que vai ficar marcando em bloco baixo? Será que vai ficar sendo pressionado pelo Atlético Mineiro? E não, o Vasco fez 20 minutos de marcação alta lá na Arena MRV, conseguiu equilibrar o jogo no primeiro tempo, e infelizmente teve 2 falhas individuais aí, que culminaram nos gols do Atlético Mineiro. A gente nunca pode tirar o mérito do adversário. O Guilherme Arana acertou um chute no ângulo, o Paulinho é um baita de um jogador também, que inferniza aquela entrada da área. Ontem, por exemplo, Hugo Moura e Cocão não fizeram boas partidas e eles são extremamente importantes para o termômetro que é o Vasco da Gama, mas aqui em São Januário é diferente, Fernanda. Você foi muito bem quando você disse que não tem nenhum vascaíno triste hoje. E a verdade é essa, porque esse time luta, porque esse time acredita e esse time também tem qualidade, principalmente com o seu grande craque, que é o Felipe Coutinho,
E já penso num recado aqui para o Rafael Paiva, principalmente no sistema defensivo. O João Vitor não pode ser banco do Vasco da Gama. Jamais pode ser banco do Vasco da Gama. Ele é o melhor zagueiro que o Vasco da Gama tem. E Paiva, dá uns minutinhos pro Paê e pro Coutinho juntos. O Vasco precisa de qualidade. A gente não tem mais tempo, mas essa é a grande entendimento do vascaíno que aí, pelo visto, o homem não vai botar os dois juntos, porque a gente não tá vendo isso acontecer. Em 10 segundinhos me fala, gostou do Alex Teixeira, Pedrosa? Não vamos deixar passar batido. Eu acho que não tem muito como cobrar tanto o Alex Teixeira, ele não participou muito dos últimos jogos, entrou num jogo extremamente difícil, foi bem, protegeu a bola, tem experiência. O negócio é o Paiva dar mais sequência para ele, porque qualidade a gente sabe que ele tem. Agora a gente vai embora, mas antes de ir embora... É isso aí, galera do Vascão. O Vasco saiu vivo, né? Vamos dar uma analisada aqui no que o Vasco fez durante essa Copa do Brasil. O Vasco tá bem vivo nessa competição. Vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu desde o primeiro jogo do Vasco na Copa do Brasil. Primeiro jogo foi contra o Marcílio Dias, 3-1, passou com uma certa tranquilidade. Segundo jogo foi contra o Água Santa, o Vasco passou nos pênaltis, o Vasco abriu 2-0, sofreu a virada, né? 3-2 para o Água Santa, o Vasco buscou com Lucas Piton no último minuto de jogo. Empatou, foi para os pênaltis, o Vasco converteu 4, o Água Santa errou 2. O Vasco é o melhor batedor de pênalti do Brasil nesse ano, né? Aí pegou Fortaleza, primeiro jogo 0-0 em Fortaleza. Segundo jogo, Fortaleza abriu o placar, o Vasco virou, Fortaleza abriu o placar, o Vasco empatou, Fortaleza virou. O Vasco virou de novo, empatou com o Verratti, virou para 3-2. E no último lance do jogo, o Vasco sofreu um empate do Fortaleza. Foi para a decisão de pênalti. O Vasco converteu às 5. Fortaleza errou a sua quinta cobrança. Aí foi o Atlético Goianiense. Primeiro jogo, empate 1-1. O Atlético Goianiense abriu o placar aos 7 minutos. O Vasco empatou com o Verratti. Mais uma vez a dupla funcionando aí, Verratti e Lucas Piton. E o segundo jogo, o Vasco venceu de 1-0, tá certo. Primeira vez aí no primeiro jogo, acho que o Vasco se classifica sem precisar de ir para os pênaltis, né? Aí agora nas quartas de finais, Atlético Paranaense, o Vasco venceu o primeiro jogo por 2-1. E depois, o segundo jogo, o Vasco perdeu por 2-1. 2-1, o Vasco converteu as 5 cobranças, o Atlético Paranaense perdeu uma. Cara, mostra aqui uma eficácia do Vasco, né, jogando dentro de casa. Mas o Vasco teve ali um empate besta também com Fortaleza jogando dentro de casa, né? Fortaleza conseguiu levar dificuldade para esse time do Vasco aí. Mas vamos ver como é que vai ser o Vasco nos próximos jogos, principalmente esse diante do Atlético Mineiro. O Vasco vem de 5 jogos sem vencer. São 3 derrotas nesse intervalo. Precisa vencer, né? Tô falando meio ruim aqui porque eu tô malzão, né, cara? Dificuldade até para falar. Mas, tamo aí. Próximo jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer esse jogo para se manter ali entre os 10 primeiros do campeonato. E também visando uma briga por uma possível vaga na Libertadores.